Eu acho que era um tema que o professor Pedro Simas podia tentar esclarecer, se possível. Claro que estes conceitos são muito complexos para os doentes, pelo menos para tentar explicar que às vezes há medicamentos que nós não vemos a resposta, e a enfermeira Nélia disse que tentou várias vezes ser vacinada, e também não sei o medicamento que a enfermeira Nélia está a fazer, mas que tentou várias vezes a ser vacinada e não ficou com a imunidade. Mas nós estamos a falar da imunidade humoral, que é a imunidade dos anticorpos, mas há outra imunidade, que é a imunidade das células, que é celular, e que poderá, mesmo com imunossupressão, os doentes desenvolverem. Portanto, explicar porque é que os doentes sobre imunossupressão que tomam vacina não têm formas graves de Covid, apesar de não terem imunidade humoral. E, portanto, acho que era aqui um tema que o professor poderia nos, ou tentar esclarecer, se for possível, os doentes. Este ponto que o Dr. Carlos Capela fez é extremamente importante e eu vou tentar simplificar ao máximo. Olha, a primeira coisa que é mais pragmática é que as pessoas que têm esclerose múltipla ao longo da sua vida não têm mais tendência para ter infecções oportunistas. Portanto, têm um sistema imunológico intacto e bom, e mesmo aquelas que estão a fazer terapia têm uma capacidade de responder a micro-organismos e a infecções. Muito bem. Agora, nós tradicionalmente fizemos as vacinas para prevenir contra a infecção. E as vacinas que previnem contra a infecção e que nós queremos mesmo que previnem quase a 100% contra a infecção, são vacinas que já ouviram falar, como a rubéola, o sarampo, a papeira, a poliomielite, o caso da hepatite B é um deles, o caso do vírus do papiloma foi uma das últimas vacinas a ser desenvolvida, e essas vacinas têm que ter uma resposta humoral de anticorpos muito boa. Porquê? O que é que os anticorpos fazem? Os anticorpos são as pequenas moléculazinhas que andam a circular no nosso sangue, e por isso é que todas as vacinas que eu falei, com exceção do papiloma, são infecções por vírus que têm uma fase no sangue. São transportadas no sangue, chama-se virémia. E por isso é que estas vacinas são tão eficientes a neutralizar esta infecção e a proteger-nos contra estas infecções. Ok? Portanto, e os anticorpos fazem isso. Os anticorpos são aquelas moléculas que veem o vírus, ligam-se ao vírus e cobrem o vírus de modo a que o vírus depois já não consegue interagir com as células e infectar as células. Isso é o que os anticorpos fazem. Os anticorpos fazem isso quando nós contatamos com o vírus e também dão alguma ajuda preciosa de quando nós temos uma infecção, por exemplo, no nosso pulmão, que os vírus não se disseminem, não se espalhem no nosso pulmão, no nosso tecido de pulmão tão facilmente. Portanto, mas a principal função é impedir que nos sejamos infectados. Mas depois, como o Dr. Carlos Capela disse, há uma coisa muito importante, que é a nossa imunidade celular, sem a qual nós não conseguimos viver. Para já, nem sequer conseguimos produzir os tais anticorpos, porque são produzidos por células do sistema imunitário. E depois, também temos outras células que conseguem fazer uma coisa fantástica, que é, conseguem identificar no nosso corpo quais são as células infectadas pelos vírus. E então, ao conseguirem fazer essa identificação, chegam ao pé da célula e dizem assim, olha, eu vou-te matar. E matam a célula. Qual é que é? Isto quase que não faz sentido termos células do nosso sistema imunitário e matar as nossas próprias células. Mas faz todo o sentido. Porque se uma célula, imagina no nosso pulmão, for infectada por um vírus, vai produzir 50 mil vírus ou 10 mil vírus. E quando morrer, que vai morrer, vai libertar 10 mil ou 50 mil partículas virais que podem infectar 10 mil ou 50 mil células à volta. E isso nós não queremos. E, portanto, temos estas células que nos protegem. Então, o que é que acontece e porquê é que eu vos estou a dizer isto? O que é que acontece com as vacinas de Covid? Olha, as vacinas Covid são muito parecidas, neste sentido, com a vacina da gripe. Os vírus respiratórios, como o vírus da gripe e os coronavírus, entre outros, são vírus que provocam principalmente uma infecção ligeira respiratória da nasofaringe. Os anticorpos que estão no sangue têm dificuldade a chegar lá. Nós até temos há vários tipos de anticorpos, mas isto começa-se a complicar. E há uns que até conseguem ir para as nossas mucosas. Mas fazem isso com alguma eficiência, mas não é uma eficiência muito boa
com as nossas vacinas. Porquê? Porque nós administramos a vacina no músculo e o nosso organismo julga que a porta de entrada da infecção é no sangue, e então faz anticorpos para o sangue e não tanto para as mucosas. E por isso é que estas vacinas não são muito eficientes a proteger contra a infecção. Mas, se nós ficarmos infectados, são extremamente eficientes. Isso foi maravilhoso ter acontecido. Quando nós soubemos, a meio do verão, final do verão, que as vacinas tinham uma eficácia muito grande quanto à proteção contra a doença grave e à morte. Porquê? Porque tem uma resposta celular muito boa. Dissemos assim, isto vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Porquê? Porque as pessoas, mesmo não estando protegidas contra a infecção, quando tomarem a vacina, já não vão para o hospital e já não vão morrer. E é exatamente isso que está a acontecer. Ainda mais, mesmo que as pessoas sejam infectadas, mas a pessoa pensa assim, mas eu fui vacinado, mas ainda posso ser infectado. Sim, mas mesmo que seja infectada, o que ela faz é uma imunidade ainda melhor do que se tivesse sido vacinada uma segunda ou uma terceira vez. Porque as vacinas só veem um bocadinho, uma proteína do vírus, enquanto quando nós somos infectados, o vírus tem para aí 15 proteínas. E, portanto, a imunidade é muito mais completa. Portanto, em casa não se tem que preocupar se as vacinas não protegem a 100% contra a infecção, se vão estar reinfectados. Tem é que se preocupar com uma coisa. Enquanto este problema não estiver resolvido, e qual é o problema? É não haver mortes e doença grave, mesmo as pessoas que forem vacinadas têm que ter muito cuidado para não, se caso forem infectadas, não transmitirem infecção a pessoas de risco. E é esse o cuidado que têm que ter. É essa a preocupação que têm que ter. Não têm que ter preocupação com a imunidade, se é de longa duração, se não é, e se esqueçam. Porque vão tê-la e estão protegidos. E em relação a próprias as novas estirpes, não é? Também se tem falado muito disso, as vacinas são eficazes também com as novas estirpes. Se quiser acrescentar também alguma coisa. Isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes pensam, o Pedro Simas é muito otimista. Mas repare, eu sou otimista com base na ciência e no conhecimento que tenho, transversal da ciência, porque há 30 anos que ando a ensinar estas coisas, ando a fazer vacinas para os ratinhos, ando a medir as respostas imunológicas, estas coisas todas. E com base na ciência, eu sei que estes coronavírus é normal eles mutarem, mas quando mutam, no que diz respeito aos coronavírus e mesmo o vírus da gripe, não mutam de maneira a que afetem muito a resposta celular que nos protege contra as nossas vidas. Essa resposta é muito robusta na forma como reage a estas variantes. Porquê? Enquanto o anticorpo, já agora explico, para não dizerem que isto é uma opinião, isto é conhecimento científico. Enquanto um anticorpo reconhece, imaginem uma flor, que tem um caule, tem folhas, e depois tem pétalas e tem estames. E os estames são os aminoácidos da proteína que são necessários para contatarem com o receptor celular e permitirem o processo de infecção. E as pétalas fazem parte de toda aquela estrutura bonita que é a proteína que encaixa. Se houver uma mutação em que haja uma alteração nestas pétalas, os anticorpos deixam de se ligar também à proteína, ok? E, portanto, vai haver uma menor eficiência dos anticorpos se ligarem à proteína e daí pode até haver vacinas que não protegem tão bem contra a infecção. Mas o que a imunidade celular que nos protege vê não é a proteína assim como se fosse uma flor. É como se pegassem nesta flor e cortassem aos bocadinhos. E alguns bocadinhos dessa flor é que são vistas pelas células da imunidade celular nas células que estão infectadas. Porque os vírus, ao infectarem as células, as proteínas virais até se degradam e pequenas porções dessas proteínas estão à superfície, estão a decorar a célula infectada. E a célula imunológica vem ali e está ali, esta célula está infectada, porque tem aquele bocadinho de vírus, estes bocadinhos de vírus, e mata a célula. E, portanto, a probabilidade de haver variantes que mutam nestes bocadinhos da proteína já é muito menor. E, portanto, por isso é que eu não estou preocupado com as variantes. No que diz respeito a este tipo de vírus. Elas vão aparecer e vão ouvir falar muito nos meios de comunicação social. É a conversa de cientista, não é a conversa para trazer para a praça pública, porque as pessoas não entendem. Nem têm que entender.